As pessoas que leem a Bíblia, por exemplo, elas têm a ideia de que a história estava acontecendo e as pessoas, os apóstolos ou os evangelistas estavam ali escrevendo os textos, olhando o que Jesus estava fazendo, né? Até o De Chosen dá uma ideia disso sobre Mateus. Parece que Mateus está escrevendo ali tudo o que Jesus está fazendo. Foi com tablet, É, reportando. como foi a formação desse cânon e a partir de qual momento teve a primeira carta escrita realmente acerca de Jesus? Essa formação ela acontece ao longo dos séculos, né? Bom, os primeiros documentos foram escritos provavelmente na década de 50, né? Jesus morre no ano 30, 30 e pouco, provavelmente no ano 30. Então, lá 20, 25 anos depois é que surge o primeiro documento, provavelmente a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Talvez o primeiro evangelho tenha sido o evangelho de Marcos, Sim. né? É o que a maioria dos comentaristas concorda, né? Então, por aí você veja, as igrejas começaram a ser formadas, não tinha nenhum documento oficializado. Esse aqui é o Novo Testamento, esse aqui são os evangelhos. Não. Algumas igrejas tiveram acesso a uma versão do evangelho, outras tiveram acesso a outra versão do evangelho. Algumas igrejas tiveram acesso a algumas cartas, não todas, né? Então, provavelmente a primeira geração da igreja não leu o Novo Testamento todo, né? A igreja está longe da outra. Algumas cartas circulavam, mas, por exemplo, carta de Judas deve ter ficado restrita a um grupo muito pequeno. As cartas de João, do mesmo modo, não deve ter circulado em todas as igrejas. Aí, no final do começo do segundo século, é que começam a surgir as cópias. Aí sim a gente pode pensar na possibilidade de uma circularidade. Então, essas cópias alcançando mais grupos cristãos. Mas você ainda está muito longe de ter uma compilação de todos esses documentos. Então, ninguém consegue pegar um livro e falar, está tudo aqui, de Mateus a Apocalipse. Sim. Isso vai acontecer lá na frente, no ano 325, no concílio, né? E ainda por causa de um problema que surgiu. Um outro cânon, uma outra coleção de livros que um sujeito que passou a ser considerado herege, né, formou, que era o Marcião. Marcião fez uma reunião de documentos, mas ele pegou aquilo que estava de acordo com a sua teologia e descartou aquilo que estava em desacordo, né? Então ele decepou parte do Novo Testamento que a gente tem hoje. Então, para poder responder a isso, então a igreja se organizou e estabeleceram ali 3 critérios para que um documento entrasse no Novo Testamento. Ter sido escrito por um apóstolo ou um discípulo de um apóstolo, alguém que tivesse andado com um apóstolo. No caso, Lucas andou com Paulo, Marcos andou com Pedro. Não pode contradizer os outros documentos do Novo Testamento e tem que promover a edificação espiritual. Ele tem que ter um conteúdo espiritual edificante. Então aí você pega o primeiro livro dos Macabeus, por exemplo, é um livro apócrifo. É um baita documento para você entender o período interbíblico, mas aquilo não promove uma edificação espiritual. Você pega o segundo livro de Macabeus, por exemplo, é pior, porque aí tem elementos folclóricos, né, que não tem nada a ver com história, né? Era o folclore da época, eram lendas judaicas inseridas dentro de um livro. Então isso não vai produzir uma edificação espiritual, embora tenha um conteúdo espiritual relevante para entender o período. Embora seja um livro verdadeiro, algo que realmente aconteceu, né? É uma história que realmente aconteceu. Exato. Só que não está de acordo com os outros. Por exemplo, a doutrina do purgatório é construída a partir disso. Mas qual outro documento da Bíblia falou sobre o purgatório? Nenhum. Então ele está em desacordo com a doutrina majoritariamente aceita, né? E outro critério era a aceitação majoritária da própria igreja. Então, esse documento é aceito pela maioria das igrejas existentes? Sim. Então, esse era um critério positivo em favor de um documento para ele poder ser inserido no cânon. Então, cumpridas essas 3 exigências, aquele documento poderia entrar. Aí teve lá alguns documentos que tiveram algumas discussões, Hebreus, Apocalipse, mas com o tempo isso foi resolvido e foi fechado aquilo que a gente conhece como cânon do Novo Testamento. O que é o cânon? A palavra cânon significa regra, norma, né? Então aquilo está de acordo com a medida, né? com aquilo que é padrão. Foi padronizado, pronto. Aí a gente tem os outros livros, que são nós evangélicos chamamos de apócrifos, os católicos chamam de deuterocanônicos, né? Mas são assim livros que têm um conteúdo histórico relevante para se entender a mentalidade da época. Mas muitas vezes eles estão em desacordo com os livros que estão dentro do cânon.
Pensando num livro aqui numa carta do Novo Testamento, estava pensando em uma aqui que Eu ia falar essa. ela fala praticamente nada de Olha os Deus. caras com pegadinha. Filemon, por exemplo. Pensei, Filemon era uma carta que, se você. Claro, vai trabalhar o perdão ali, mas ela não fala diretamente de algo muito espiritual ou de Deus, né? diretamente não. Acho que ela cai no mesmo tipo de documento como o livro de Esther, né? Tiago. Hã? Tiago também ou não? Tiago tem um conteúdo, assim, eu diria que quase que existencial, né? Mas é o livro que, É uma benção, na carta que uma entrou, benção. assim, hein? A primeira vez que eu li Tiago, era um novo convertido. Cara, eu sou um monstro, cara. Ele Sim. fala muito da língua, né? Sim, sim. Eu falava 10 palavras, 11 era um palavrão, né? Tô lascado. Não vou entrar no céu, vai ficar difícil. Eu fiquei horrorizado quando eu li Tiago. Que cabra cruel. E ele vem confrontar também a fé com obras, né? Que é um negócio que às vezes é um pouco distorcido e as pessoas não entendem muito bem essa questão. Poxa, então eu só falo que creio, mas não manifesto a minha vida com obras. Que fé é essa? Me mostre a sua fé pelas obras. Nem Lutero entendeu bem essa questão, né? E refutou, Tiago nos chamou de epístola de palha, né? E aí é interessante notar, porque você vê a questão da leitura que o autor faz, né? Então, qual que é a questão ali? Paulo pega um sujeito que não é crente, a igreja está aqui. Você quer ser crente? Então você tem que ter fé. Então, Paulo pega o sujeito que não tem fé e ele põe dentro da igreja, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Ponto. Paulo para aqui. O que você precisa para ser salvo? Ter fé. Tá aqui. Tiago chega e fala assim: e aí, mano? Você teve fé? Sim, tô na igreja, tô salvo, beleza. Paulo garantiu minha salvação. Bom, peraí. Paulo fez o serviço incompleto. Se a sua fé não te levar para o mundo de volta, para você pregar, para você ter um bom comportamento, ter boas obras, essa fé aqui dentro da igreja não serve para nada. Você vai ser luz onde já tem luz? Então você tem que vir para cá, se converter e ir para o mundo fazer boas obras. Senão a sua fé é morta, ela não te move a nada. Então, um complementa o outro. A visão de Paulo é complementada pela visão de Tiago. E Lutero era perturbado na questão do pecado, né? Ele fala, ele diz que ele tem uma declaração dele, ele diz: eu odiava Deus, porque eu achava que ele ia me matar a qualquer momento pelo meu pecado. Ele teve muito problema com o pecado, né? Sim. Ele desmaiava de tanto fazer jejum, colocava um torniquete na batata da perna para se autoflagelar, todo dia ele apertava um pouquinho, porque ele achava que Deus exigiria isso, né? Aí, Ele ainda tinha uma questão católica também dentro dele, né? Era católico, né? Era monge agostiniano, né? Então, aquela ideia de que Deus é um sujeito que tá com um pedaço de pau te esperando. Na hora que você der bobeira, ele te arrebenta. Levanta a cabecinha e desce o porrete. Né? Aí ele ia confessar pecado, ele tinha um superior na ordem agostiniana, e tem até uma história interessante que ele confessava os pecados e assim fazia uma lista enorme, né? E tomava tempo do confessor, né? E uma vez ele terminou de confessar, ele estava saindo, ele voltou. Lembrei de mais um. O cara falou: não, pelo amor de Deus, some daqui, cara. Vai pecar de verdade, depois você volta e confessa. Até que ele entendeu a questão da justificação, né? Porque pela Graças graça a e Deus, salvo, mediante a fé, né? né? O justo viverá pela fé, que é uma citação que Paulo Sim. faz de Abacuque, né? Abacuque. Aí a ficha cai, né? Então é pela fé, ou seja, nada do que eu estou fazendo está resolvendo, é pela fé. E eu tenho a fé. Uma fé medrosa, tímida, apavorante, né? Que ele usa uma expressão em alemão. Não vou arriscar dizer agora, que eu não vou lembrar de cabeça. As palavras em alemão são grandes, né? Eu lembro metade dela. Né? Mas ele fala que é o pavor, né? Ele fala: o teólogo que não tem esse pavor, esse pânico, ele não sente esse medo, ele não faz teologia, né? Então, não é num gabinete de boa. Você tem que ter esse medo de Deus, porque aí a fé vai te fazer sentido, né? Ela vai te descascar e vai te deixar pronto para Deus trabalhar e reconstruir a sua vida. Aí quando você pega esse processo de conversão de Lutero mesmo, aí é fantástico, né? Magnus. Vou fazer uma pergunta para o Magno. Tá falando de cânon. Curiosidade para as pessoas que estão nos ouvindo. Na cronologia, Apocalipse foi o último livro a ser escrito mesmo. Ele é o último livro da Bíblia e também fim dos tempos. Mas ele
foi o último a ser escrito mesmo? O que se acredita é que João era o apóstolo mais novo e foi o que morreu por último por conta disso. Então ele teria morrido. Vamos dizer, a maioria dos teólogos, dos comentaristas, acredita que ele morreu na década de 90. Então foi o dos últimos. Boa parte já tinha morrido antes e até sacrificado, crucificado, queimado. Então ele morreu bem tardiamente e produziu a sua obra tardiamente. Parece que o Evangelho foi produzido primeiro, depois as cartas, dessa ordem que está no cânon mesmo. Mas não por isso. Né? Porque o Apocalipse é a conclusão. Sim, né? é o fechamento. De tudo. Né? Ali desemboca tudo. Então, não é porque foi o último o documento escrito que está no fim, é porque é o fechamento mesmo. Mas provavelmente foi o último documento do Novo Testamento a ser escrito. Ótimo. Na década de 90, muito certamente.